Olá, eu sou a Monara, sou professora de História e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns conceitos básicos da história. Primeiro, é importante saber o que é a história. A história é a ciência que estuda o passado para entender o presente. Então, por isso é importante a gente estudar a história, porque através desse estudo do que aconteceu no passado, a gente consegue entender muita coisa que acontece hoje. A história, ela está dividida em 5 períodos. A pré-história, que consequentemente a pré-história está dividida em 3 períodos, daqui a pouco eu falo quais são esses 3. Depois nós temos a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. A pré-história ela está dividida em período paleolítico, que também é chamado de Idade da Pedra Lascada, no período neolítico, que também é chamado de Idade da Pedra Polida, e em Idade dos Metais. Outro conceito muito importante da história é o conceito de fontes históricas. As fontes históricas são a matéria-prima do historiador. É através da fonte histórica que o historiador consegue desvendar ou tentar descobrir o que aconteceu no passado. Então, essa é a importância da fonte histórica. Através dela que o historiador consegue ou tenta desvendar o que aconteceu no passado. Essas fontes históricas, elas podem ser vestígios arqueológicos, como, por exemplo, cacos cerâmicos, pontas de flecha. Podem ser vestígios humanos, aí entra dentes, ossos, vestuário, etc. Ela pode ser uma fonte não escrita, que aí entra cultura, tanto a cultura imaterial, como culinária, danças, festas, etc., como a cultura material também, moedas, brinquedos, roupas, etc. E ela pode ser também escrita, que entra cartas, jornais, documentos, leis, decretos, etc. Essa fonte ela pode ser também uma fonte primária ou uma fonte secundária. A fonte primária é o registro original. Por exemplo, um diário de Dom Pedro I, por exemplo, seria uma fonte primária. Já uma fonte secundária é um documento que é feito a partir da fonte primária. Por exemplo, se eu, enquanto historiadora, utilizar o diário de Dom Pedro I para escrever um livro sobre o período regencial do Brasil, esse meu livro vai ser uma fonte secundária, porque foi feita com base na fonte primária. Além desses tipos de fontes, a fonte pode ser oral, por exemplo, áudios, CDs, gravações. Um áudio no WhatsApp é uma fonte oral, por exemplo. Pode ser uma fonte imagética, que, como o próprio nome já diz, tem a ver com imagens, são fotos, selos, figurinhas de um álbum, por exemplo. E, enfim. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje, certo? Alguns conceitos básicos sobre história. Espero que os alunos aí do 6º ano possam ter um bom aproveitamento, bom rendimento dos estudos e até mais.